Então, no Colossenses 2,8, Paulo adverte os colossenses. E essa advertência vale para todos nós. Cuidado, que ninguém venha a enredar-vos. Venha enredar com sua... Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Sutileza aqui é engano. Cuidado, enredar quer dizer levar cativo, levar como prêmio. Vem aqui, pega você e leva você como prêmio, como uma recompensa. Leva você cativo. Você está escravizado a essas ideologias, a essas filosofias. Cuidado que ninguém vos venha a enrolar. É a enrolação mesmo, é enrolar. Vocês com sua filosofia e vão engano. Sutileza aqui é engano, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mompero nos falou que a única verdade, a verdade absoluta, é Cristo. É Cristo. Louvado seja o Senhor. É Deus. Então, essa filosofia que está em Colossenses 2,8 era um ensinamento gnóstico dos gregos. Na verdade, é uma mescla do misticismo e especulação filosófica, uma mescla de filosofias, olha só que complicação, judaicas, orientais e gregas. Misturou tudo. Hoje, o mundo é isso, é uma miscigenação de ideologias, filosofias, e isso impera na Europa hoje. Então eu quero, antes de entrar nos versículos, falar algo muito assustador, do qual nós tomamos conhecimento recentemente. É no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Existe um grupo de pastores renomados no Brasil. Pastores batistas, de grupos livres, etc. Que receberam, entre aspas, essa comissão estranha de que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, falam as seguintes coisas. Uma pastora fala, nós não temos pecados. Precisamos atualizar a Bíblia fala que temos pecados. Não, na verdade não temos pecados. O outro, um pastor jovem, não vou mencionar nomes aqui, fala, Deus tem um ponto fraco. Não é só os homens que têm pontos fracos, Deus também tem pontos fracos. Outro pastor fala que se Jesus vivesse hoje, ele pecaria também. Agora, esse sim, vou mencionar o nome, é o Ed René. Tem uma pregação dele que causou uma polêmica muito grande, recente, no meio cristão. Eu vou aqui falar um pouquinho do que ele falou e eu vou citar literalmente o que ele falou. Eu sinto que essa base é importante para eu falar o que vem depois. Ele falou que a Bíblia não é suficiente. Falou que o desafio da igreja contemporânea é aceitar o fato de que a Bíblia é um livro insuficiente. Eu tenho medo que quem está entrando agora está pensando que eu estou falando isso. Não, essas são as palavras desse pastor Ed René, que é um pastor batista. Então ele falou o seguinte, não dá para pegar um livro escrito 4.000, 3.000 e 2.000 anos atrás e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo. Não dá. Esse pastor diz, então precisamos atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e eu leio a Bíblia literalmente, ele diz, eu legitimo, por exemplo, a escravidão. Escravidão está falando assim do livro de Filemão, que está legitimando a escravidão. Eu legitimo o machismo, porque a Bíblia fala que o marido é a cabeça da mulher e a mulher deve ser submissa. Então, você não leu a Bíblia direito, não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Esse pastor diz, se a igreja quer ser a carta para o novo mundo, olha só, ele diz, precisamos atualizar a Escritura. Então ele propôs atualizar a Bíblia na questão da homossexualidade. Ele falou assim, hoje os homossexuais continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados.
ele quer tirar esses trechos da Bíblia, atualizar a Bíblia. Ele diz, não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Ele diz, não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos do Espírito Santo iluminando a igreja. Ou seja, ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada porque temos a história agora, a história humana nos leva a atualizar a Bíblia. Olha só, o mais chocante é essa frase agora que ele falou. Ele diz, não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Uau! Ele não aceita que a Bíblia é um livro que contém textos com verdades absolutas. O irmão Pedro falou recentemente, quer dizer, no último domingo, que a única verdade absoluta é Deus e a sua palavra. Por isso que nós falamos que vocês estão vendo, queridos irmãos? Nós falamos que o que detém o anticristo de aparecer? O que detém o homem da iniquidade de aparecer? O que detém o iníquo de aparecer? É a lei. É a palavra de Deus que serve como lei para os homens. Os homens que não têm Deus precisam da lei para reger, governar suas consciências, senão o mundo seria animalesco, demoníaco hoje. Praticamente todas as constituições de países se baseiam na Bíblia, mas hoje estão tirando. Mas o que me choca é que quem está tirando essas coisas hoje não é só os políticos, os intelectuais, as autoridades, os próprios pastores estão propondo tirar. Dizendo que a Bíblia não é um livro que contém textos que revelam verdades absolutas. Ou seja, estão querendo tirar a verdade. Não tem mais lei. É anomia. Por isso que vai aparecer o anticristo. Então, ou seja, a credibilidade da Bíblia está sendo eliminada pouco a pouco. E esse pastor ainda fala, ele fala assim, porque não somos seguidores de um livro. Ou seja, nós não estamos seguindo a Bíblia. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Muito bonito, né? E esse texto é a palavra viva e que não é um código moral que diz como devemos comportar em sociedade. Ou seja, a Bíblia não é mais o nosso padrão para nós seguirmos, não é mais. Mas a Bíblia é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como Senhor de um novo mundo. Querem atualizar Jesus Cristo agora. De uma nova era, onde as relações de hierarquia estão sendo destruídas e agora todos nós somos iguais como irmãos e irmãs. Então não existe mais o pecado. O que ele defende é o liberalismo teológico, o politicamente correto, o ecumenismo religioso e ideológico. Claro, é muito bonito, todo mundo gosta de ouvir isso, então fala o que as pessoas querem ouvir e se julga mais amoroso que o próprio Deus. Deus é muito rigoroso, condenando os homossexuais, condenando isso, condenando aquilo, dizendo que isso é pecado, mas temos que atualizar a Bíblia. E até surgiu uma charge mostrando a Eva e a serpente. Serpente tentando seduzir a Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí a serpente fala, come Eva, come. Daí a Eva fala para a serpente, o Senhor disse para não comer. Daí a serpente fala para Eva, a palavra de Deus precisa ser atualizada. É isso que está acontecendo hoje. Queridos jovens, eu temo, especialmente, querido jovem de todo o Brasil, de toda a terra e também, especialmente os jovens que estão na Europa, vocês são bombardeados diretamente. Eu não tenho tempo de falar, tem tantas coisas novas que estão surgindo e que estão, os jovens por curiosidade entram lá e entram naquela armadilha e não conseguem mais sair. Cuidado!